Avante, você concurseiro de todo o Brasil, você que está derramando sangue nos livros, lutando para mudar sua vida, cara. A gente está aqui para estudar uma disciplina sensacional que cai em quase todo o concurso. Você já sabe, direito administrativo. Essa organização da administração pública, essa parte inicial que envolve princípios, Estado, governo, organização, ela é super importante. Não há como você fugir desse tema, porque ele tem presença, sim, na sua prova. Então, veja bem, agora a gente vai falar sobre organização da administração pública, a organização administrativa. Eu vou falar muito para você sobre centralização e descentralização, porque essas são as palavras-chave que envolvem esse momento inicial do tema organização administrativa. Ora, imagina você que está aí decidindo estudar para concurso, você iniciou sua preparação para um concurso público. Primeiro grande passo, se você quiser sua aprovação, é a sua organização. Você tem que organizar seus livros, seu local de estudo, você vai ter que organizar quais os materiais você vai utilizar, qual o curso melhor, claro que é o EP, né, nesse caso, e você vai organizar tudo isso para quê? Para poder iniciar seu processo, seu fomento aí, seu processo de desenvolvimento na preparação para o seu concurso até chegar ao grande dia da aprovação e mais grande dia ainda, o dia da posse no serviço público que vai chegar para a sua vida. Tudo isso partiu de uma organização. Isso mesmo, ora, se você, pessoa física, tem que se organizar, uma empresa também precisa se organizar. Uma empresa que eu digo pessoa jurídica privada. Imagina o poder público que faz com que haja a gestão dos atos administrativos, faz com que haja a gestão de todo um povo, isso mesmo. Essa administração pública precisa se organizar, cara. E como é que ela vai se organizar? Por meio da organização do estudo panorâmico aqui da organização da administração pública. Então vamos lá, para algumas palavras importantes nesse primeiro momento. Primeira parte, é importante que nós salientemos aqui que esse assunto não meramente existe catalogado numa lei, mas é importante que você veja a Lei 9.784 de 99, que nós vamos estudar em momento oportuno, e também veja o Decreto-Lei 200 de 1967. Isso mesmo. O conceito inicial que eu parto para você agora é o conceito de entidade e de órgão. Então, segundo a Lei 9.784 de 99, que é a lei que rege o procedimento administrativo federal, entidade é uma unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. E o órgão é uma unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e indireta. Professor, qual é a grande diferença entre entidade e órgão? A entidade, ela tem personalidade jurídica. Então, ela responde, em regra, pelos seus próprios atos. Já o órgão, em regra também, não possui personalidade jurídica. Então ele não responde pelos próprios atos. Quer um exemplo? Ó, imagina que você está lá muito empolgado porque passou no concurso da Polícia Federal. Você pega uma viatura da Polícia Federal e vai lá se apresentar para os seus vizinhos, né? Para que eles vejam que você está naquela viatura zona preta, Polícia Federal, símbolozão da Polícia Federal, e você está lá e de repente colide num poste, porque você estava analisando aquela vizinha que disse que você nunca ia passar no concurso. Você ficou olhando para ela, ver se ela estava olhando para você se amostrar, se apresentar, colidiu no poste e agora, meu Deus, Polícia Federal é um órgão público, é departamento de Polícia Federal. Quem responde pelo ato administrativo aí que foi errôneo, produzido pelo agente, é, no caso, o ente político, a entidade política. Então perceba que o órgão não tem personalidade jurídica. Nesse primeiro momento, o que eu quero te fazer observar é isso. A entidade tem personalidade jurídica e o órgão público não tem personalidade jurídica. Professor, mas tem órgão público que pode responder o processo na justiça, tem a capacidade processual. Professor, existem os órgãos complexos, professor. Existem os órgãos independentes, como é o caso do Ministério Público, por exemplo. Sim, realmente existem. Mas eu estou te dizendo a regra geral para a tua prova. Então, conceitualmente, a gente está iniciando o estudo da organização administrativa. É importante, meu caro aluno, é importante, minha cara aluna, que você entenda esses dois conceitos, de entidade e de órgão. Conceitos estes que estão presentes na Lei 9.784 de 99. Professor, o que seria centralização? O que seria descentralização? Quando a gente fala da centralização, a gente vai lembrar da execução direta das tarefas e de uma atividade pública de Estado, onde se tem apenas uma única pessoa jurídica. Quando a gente fala de descentralização,
a gente lembra do envolvimento de outras pessoas físicas, outras pessoas jurídicas que vão surgir naquele momento. A gente fala do desempenho indireto de atividades e aqui se envolve mais de uma pessoa jurídica. Eu tenho a descentralização política, a descentralização administrativa e também tem a descentralização na sua classificação. Mas vamos lá, por partes, né? O que é que eu quero que você saiba? Centralização, tema importante. Professor, o que é que faz surgir com a centralização? Na centralização, nós temos a criação das entidades políticas. Isso mesmo. Essas entidades políticas ou entes políticos são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Eles têm personalidade jurídica de direito público interno, tá bom? Eles têm personalidade jurídica de direito público interno. Então eles têm poder pra caralho, velho. Muito poder. Esse poder que os entes políticos possuem pode ser desconcentrado ou descentralizado, tá certo? Então vamos lá. Quem é que é centralizado? Centralizado é os entes políticos. Quem são esses entes políticos? Eu tenho a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, tá? Cada um tem sua autonomia. Eles são o quê? Centralizados. Centralizados. Eles podem pegar esse poder que eles possuem e desconcentrar. Desconcentração de poder. Na desconcentração de poder, ó, eu peço até que você lembre desse ozinho aqui, ó. Desconcentração. Quem é que vai ter origem aqui? Os órgãos públicos. Então, quando eu falo em desconcentração de poder, eu falo dos órgãos públicos. Professor, os órgãos públicos existem apenas nos entes políticos centralizados? Não. Você vai perceber que também podem existir órgãos públicos nas entidades administrativas. Só que essa primeira ideia que você tem que ter na centralização é que aqui, pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios e pelos órgãos públicos provenientes dos entes políticos, eu terei a execução direta das tarefas. Então vamos lá. Naquele exemplo que eu dei, Departamento de Polícia Federal, DPF, Departamento de Polícia Federal. O cara vai lá e faz uma merda. Ele faz um ato administrativo ilícito, errôneo. Vai ter toda a responsabilidade do órgão, teoria do órgão, que você vai ver. Mas o que é que importa nesse momento? Importa dizer que aquele ato ilícito praticado pelo órgão público vai ter uma responsabilidade do ente. Porque o que é que tem aqui? Quando, por exemplo, o Departamento de Polícia Federal realizou isso, quem realizou foi a União Federal. Sim. Por quê? Porque eu não envolvo mais de uma pessoa jurídica. O poder, certo? Continua centralizado nas mãos de quem? Da União Federal. Há uma centralização de poder. Nessa centralização de poder, eu sempre lembro da execução direta das tarefas. E só envolve uma única pessoa jurídica. Professor, eu queria entender melhor a desconcentração. Entenda a desconcentração como um ser humano. O ser humano tem lá o pulmão, tem os rins, tem o que mais? O coração. Ele tem seu braço direito, seu braço esquerdo, a perna direita, a perna esquerda. Tá? Mas o comando parte aqui do cérebro. Se eu quiser levantar esse braço direito, é porque meu cérebro deu a ordem para que esse braço direito seja levantado. E isso tudo está dentro de mim. Isso está em mim. Eu não envolvi uma outra pessoa. Essa é a desconcentração. Tudo isso, braço, rim, pulmão, coração, está centralizado onde? Em mim. Beleza? Dê como exemplo para a tua prova esse que eu acabei de dizer, que você vai conseguir entender o que de fato é centralização. Então, por exemplo, a criação dos órgãos públicos podem ser centralizados ou pode ser descentralizados, porque existem órgãos públicos também das entidades ou entes administrativos. Professor, e o que seria a descentralização? Meu caro, você viu que na centralização eu tenho os entes políticos, que têm poder, que têm personalidade jurídica pública, de direito público interno, União, Estado, Distrito Federal e município. Se desconcentram poder, formam-se órgãos. Mas eles podem agora atribuir esse poder a outras pessoas jurídicas.
que podem ser de direito público ou podem ser de direito privado, tá certo? Há outras pessoas jurídicas que podem ser direito público ou direito privado. Essas outras pessoas jurídicas detêm personalidade jurídica. Daí a grande diferença que existe das entidades para com os órgãos. Professor, então quer dizer que a administração pública direta, isso mesmo, porque quando eu falo de centralização, eu falo da administração pública direta, certo? Pode o quê? Pode descentralizar esse poder, e formar as entidades administrativas, beleza? São as fundações públicas, são as autarquias, são as sociedades de economia mista, são as empresas públicas. Forma até uma regrinha de memória. Fase, fundações, autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas. Olha que bacana. Essas entidades administrativas têm poder, têm personalidade jurídica. Como assim, professor? Isso mesmo. Elas respondem pelos próprios atos que elas produzirem. Ah, professor, quer dizer, vamos lá, que o órgão público não responde pelo próprio ato que produzir? Isso mesmo, você entendeu. O órgão público não responde pelo próprio ato que produziu. Quem responde é o ente político que o criou por desconcentração. Agora, na descentralização, perceba que eu envolvo duas pessoas jurídicas. Então, tanto a União tem personalidade jurídica, o Estado, o Distrito Federal, o município, como eventual entidade administrativa pertencente ou à União, ou ao Estado, ou ao Distrito Federal, ou ao município. Essa descentralização é para que eu possa ter a execução de tarefas, a execução de serviços e dotar, muitas vezes, de titularidade a nova entidade que fora criada. Por isso que a gente vai estudar que existe a descentralização por serviço ou por outorga, que é uma descentralização técnica. Nós vamos estudar que existe uma descentralização mais ligada a um contrato. Nós vamos estudar que existe uma descentralização mais ligada ao território, à geografia, que é a descentralização geográfica ou territorial. Eu vou destacar aquilo que é necessário para você acertar as provas de concurso quando o tema inicial é esse. Os conceitos iniciais introdutórios da organização administrativa. Então perceba, quando eu falo de descentralização, eu envolvo outras pessoas físicas, outras pessoas jurídicas. Não só mais uma, como é o caso da centralização. Eu envolvo mais de uma. Aqui eu tenho o desempenho indireto de atividades. Beleza? Desempenho indireto de atividades. A grande celeuma de dúvidas que gera aqui na cabeça do concurseiro é acerca da diferença existente entre descentralização política e descentralização administrativa. Na descentralização política, que bacana, eu tenho a criação de entidades políticas para o exercício de competência própria, não proveniente do ente central. Professor, mas qual das duas cai mais em prova de concurso? Sem dúvida essa, viu? A descentralização administrativa. Porque é através dela que nós vamos ter as espécies e é através dela que nós vamos chegar naquelas questões de concursos mais tendenciosas, que é a que trata das características das fundações públicas, das autarquias, das sociedades de economia mista. Nós vamos ver tudo isso. Então vem comigo. Quando eu falo da descentralização administrativa, eu tenho aqui a instituição de determinadas atribuições definidas pelo poder central, que são exercidas pelas chamadas entidades descentralizadas. Então vai existir ali uma atribuição definida por um poder central para que uma outra pessoa jurídica possa executar uma determinada tarefa. Para que isso aconteça, eu necessito de uma lei, tá? Eu preciso de uma lei em sentido formal. Eu preciso de uma lei em sentido formal para que haja pelo ente central a eventual descentralização dessas atividades. Se não existir a lei editada pelo ente central na forma específica, eu não poderei falar na criação de uma nova pessoa jurídica, que pode ser de direito público ou de direito privado, que executará determinada tarefa, que terá eventualmente a titularidade de um
serviço, beleza? O que é que eu vejo aparecer muito em prova e você tem que entender? Você tem que entender as espécies dessa descentralização administrativa, para que depois você entenda mais sobre a desconcentração e a administração direta, que quer queira ou quer não queira, a gente falou nesse primeiro momento. Já que o tema organização administrativa, ele vai se entrelaçando em seus pontos. A gente tem a centralização, inevitavelmente a gente lembra da desconcentração. A gente tem a descentralização, inevitavelmente a gente lembra das entidades administrativas. Mas vem comigo. Quando eu falo na descentralização administrativa, eu posso ter três espécies. A primeira espécie é a descentralização por serviços. As provas gostam mais de chamar assim, ó. Ela pode ser chamada também de descentralização técnica, tá? Mas as provas de concurso mesmo gostam de chamar descentralização por outorga, tá certo? Descentralização por outorga. Professor, então vamos lá. Descentralização por serviço é a mesma coisa de descentralização por outorga? Sim. Aí eu tenho a segunda descentralização, que é a descentralização por colaboração ou por delegação. E tenho a descentralização que não cai muito em prova de concurso não, viu? Mas é importante que nós falemos, já que a gente está dando aula nesse sentido. Descentralização territorial ou geográfica. A primeira é a mais cobrada em prova de concurso. É a descentralização por serviços ou por outorga. Aqui, cara, eu faço com que surja, por parte da entidade administrativa criada, a execução da tarefa, e essa entidade criada detém a titularidade do serviço. Então, as duas palavras-chave que você tem que entender para a sua prova, que vai te fazer, inclusive, não confundir a descentralização por serviço ou por outorga com a descentralização por colaboração ou delegação, é justamente isso. Aqui na descentralização por serviços, na descentralização por outorga, eu vou ter a titularidade da função administrativa e terei também a execução dessa atividade. Professor, o que é que eu lembro quando falo em descentralização por outorga? Cara, você lembra daquilo que mais cai na prova. Você lembra da criação das famosíssimas entidades administrativas, que você vai estudar uma a uma conosco, que é a fundação pública, que é a autarquia, que é a sociedade de economia mista e as empresas públicas. Essas duas últimas, empresas estatais. A fundação é em regra de direito privado, mas excepcionalmente de direito público. A autarquia, que você vai entender em todos os pormenores as suas características. O que é que eu sugiro para você? Lembre-se sempre que na descentralização por serviço, ou por técnica, ou por outorga, nós vamos ter a titularidade mais a execução. Já na descentralização por colaboração ou por delegação, primeiro grande passo é você imaginar que aqui se tem a execução da tarefa. Aqui, o poder central repassa para uma outra pessoa jurídica a atividade, a execução da tarefa, a execução da função. Mas, entretanto, todavia, contudo, a titularidade continua nas mãos do poder central. Quer um exemplo? Professor, trabalhe mais com exemplos. Venha comigo. Imagina, então, que a União Federal descentraliza seu poder e cria uma concessionária de serviço público. No momento em que se criou aquela concessionária de serviço público pela União Federal, eu tive uma descentralização por outorga ou uma descentralização por colaboração? Uma descentralização por colaboração. Quer uma pista? Eu quero que você seja concurseiro estratégico. Para passar em concurso, você tem que ser diferenciado da grande maioria. Eu conheço muita gente que estuda 20 horas por dia, mas não consegue passar em concurso. Sabe por quê? Cadê a estratégia de estudo do cara? Cadê aquilo que vai fazê-lo diferenciado do outro concorrente? Eu sempre gosto de estudar para concurso, principalmente para você que está acompanhando o curso de Direito Administrativo e que quer aquilo que é objetivo, claro e óbvio para a prova. Eu gosto de trabalhar muito, por isso que eu vivo repetidamente falando em palavras-chave. Então, o que é que eu entendo? Falou de descentralização por outorga, eu lembro titularidade mais serviço e lembro das fundações, autarquias, sociedade de economia mista e fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresa pública. Pronto, lembro delas. Quando eu falo da descentralização por colaboração ou por delegação, eu vou ter que imaginar que existirá uma pessoa jurídica colaboradora,
que executará as tarefas. Sim, vai fazer o serviço. Vai botar a mão na massa. Mas não tem a titularidade. A titularidade continua nas mãos do poder central, no meu exemplo que eu dei, da União Federal. A União continua com a titularidade sobre aquela concessionária que ela, União, acabou de criar por descentralização. No caso, a descentralização por delegação ou a descentralização por colaboração, beleza? Lembre-se, na primeira, descentralização por outorga, eu tenho a titularidade mais a execução. Na descentralização aqui de número 2, que é a descentralização por colaboração ou por delegação, eu só tenho a execução e esqueço a titularidade. Professor, e a próxima? Não tão cobrada em concurso, eu tenho aqui a descentralização territorial ou geográfica. O próprio nome já diz. Quando eu tenho a descentralização territorial ou geográfica, eu tenho simplesmente, por parte daquela entidade criada, a área de abrangência em que ela vai poder atuar. Então é aquela descentralização que delimita a área de abrangência em que determinada entidade vai poder atuar. Beleza? Essas são as 3 formas, as 3 espécies de descentralização que eu, professor, acredito que possa cair para a sua prova. Agora, entenda mais sobre a desconcentração. Não esqueça aqui uma grande regra mnemônica. Você sabe, a desconcentração ela não ocorre somente na centralização. Ela pode ocorrer também na descentralização. Professor, não entendi. Isso mesmo. Quando eu falo de centralização, você já sabe, eu lembro da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. São os entes ou entidades políticas. Isso é interessante porque durante muito tempo as bancas organizadoras de concurso chamavam só de entes. É meio que louco isso que eu vou dizer. Mas as provas de concurso antes, isso eu estou falando de concurso de anos anteriores, elas costumavam marcar até errado e considerar errado quando a questão trazia entidades políticas. Hoje não. Se na tua prova aparecer ente político, tá certo. Se aparecer entidade política, também tá certo. União, Estado, Distrito Federal, município. Capacidade de quê? De organizar seu orçamento, de auto-administrar-se, de legiferar, de fiscalizar. Então tem poder na mão dos entes políticos. Esse poder que tem sobrando, esbarrotando, derramando, vai poder ser desconcentrado ou descentralizado. Só que, quando desconcentra, palavra-chave sempre. Vai lembrar do Ozinho. O de órgãos. Falou em desconcentração, lembrou dos órgãos. Mas esse instituto, o que eu quero que você aprenda é isso. Esse instituto não acontece somente quando eu me refiro à administração direta. Acontece também lá na administração indireta. Isso mesmo, uma autarquia pode desconcentrar seu poder. Professor, e a autarquia tem poder? Tem sim, cara. A autarquia tem poder, não esquece disso não. A autarquia tem poder, tem personalidade jurídica de direito público próprio, interno. Ah, professor, pensei que não tivesse. Tem. Professor, mas existe subordinação hierárquica dos entes para com os órgãos? Sim, isso você tem que levar para a sua prova, tá? Claro que você vai ver fomentado diversas vezes aqui no nosso curso. Mas o que é que você tem que levar para a sua prova? Quando eu falo em órgão, há uma hierarquia para com o ente ou para com a entidade. Isso é fato. Esse ente é político, essa entidade é administrativa. Então o órgão é subordinado hierarquicamente ao ente político ou à entidade administrativa. Quando eu falo ente político, administração direta. Quando eu falo entidade administrativa, administração indireta. Professor, e na relação existente entre os entes políticos e as entidades administrativas, ou seja, entre os entes da administração direta e as entidades da administração indireta, existe subordinação hierárquica? Não existe subordinação hierárquica. Leva isso para a sua prova. Professor, e o que é que existe dos entes políticos, União, Estados, DF, municípios, para com as entidades administrativas? Existe um controle finalístico, isso cai na prova. É tanto, você pode acompanhar várias vezes, e a gente vai falar quantas vezes for necessária, existe um princípio para tudo isso. É o princípio que rege a administração pública, um princípio implícito. É o princípio da tutela ou do controle, que faz com que os entes políticos mantenham um controle finalístico para com as entidades administrativas. As bancas de concursos públicos costumam chamar esse controle finalístico de supervisão ministerial. Grave comigo.
supervisão ministerial ou controle finalístico é a mesma coisa. Tudo isso é corolário do princípio da tutela que rege a administração pública, tá certo? Então olha que bacana, você tem na desconcentração a criação dos órgãos públicos. Essa desconcentração acontece na administração direta, União, Estado, Distrito Federal e Município, mas também na administração indireta, beleza? Show de bola, tranquilidade pura. Agora você vai resolver questões. Nós vamos ver como é que a banca organizadora se comporta aí na análise das questões dos concursos públicos. Por exemplo, a gente tem aqui 3 questões importantes e você vai ver como a banca organizadora sempre é categórica ao afirmar aquilo que você já sabe. As noções introdutórias são muito importantes para a sua prova. Essa questão aqui de número 1, ela diz o seguinte, ó, a criação por uma universidade federal de um departamento específico para cursos de pós-graduação é exemplo de descentralização. Essa questão está errada, cara. Porque quando eu tenho ali uma universidade federal criando um departamento, ela não está descentralizando o poder, até porque eu não falei nem de fundação, nem de autarquia, nem de sociedade de economia mista e nem de empresa pública. Então eu estou falando aqui de desconcentração e não de descentralização. Ó, quer uma dica bacana para sua prova? Quando falar de departamento, quando falar de setor, quando falar de órgão, quando falar de estrutura interna, quando falar de uma só pessoa jurídica, todas essas situações te levarão a entender que aquilo é desconcentração e não descentralização. A próxima diz o seguinte, quando o Estado cria uma entidade e a ela transfere por lei determinado serviço público, ocorre a descentralização por meio de outorga. Perfeito, justamente. A descentralização por meio de outorga, que eu disse que a prova gosta de chamar, é a descentralização por meio dos serviços. Então, fique esperto. Descentralização por outorga é aquela que a lei estrutura e possibilita que uma entidade transfira a outra, no caso o ente político, transfira a uma entidade a execução de determinado serviço público. Não esqueça, na descentralização por outorga, a entidade administrativa que for criada mantém a titularidade e a execução do serviço. Para finalizar, a próxima questão diz o seguinte, desconcentração administrativa é a distribuição de competências entre órgãos de uma mesma pessoa jurídica, tá certo? E eu falei para ti, quando falar de desconcentração, eu lembro da existência dos órgãos, então eu envolvo na parada somente uma única pessoa jurídica. Envolvendo mais de uma pessoa jurídica, eu já lembro de quê? Eu já lembro de descentralização. Essa é a forma que vai fazer você acertar questões que envolvam desconcentração e descentralização. E estes são os pontos iniciais mais importantes do estudo da organização administrativa da administração pública, seja ela direta, seja ela indireta. Espero que tenha te ajudado na sua caminhada rumo à posse do serviço público. Continue derramando sangue nos livros, lutando para mudar a sua vida, louco para pagar imposto de renda. Beleza? Forte abraço, agora eu passo. Até a próxima.